Este é o exemplo 18 do treinamento básico do CIA e iremos ver novas manipulações do sistema de coordenadas do usuário e como lançar cargas de empuxo em elementos 2D. Este é o modelo que iremos fazer, um tanque de 10 metros de diâmetro e com uma parede de 5 metros de altura. Vamos em análise. Exemplo 18. Treino básico. Tanque. Material concreto. C30. Geral XYZ é o tipo da estrutura. Vamos entrar na aba estrutura. Elemento 2D placa. Duplo clique. Espessura 30 centímetros. Vou dar OK. Vou vir aqui embaixo. Eu tenho novo círculo. Eu tenho novo círculo clicando. Eu tenho novo círculo por centro ou 3 pontos. Vou pelo centro. Vou clicar no 000. Apontar para o lado, pode ser X ou Y. Digitar 5 metros. Enter. E eu faço os 10 metros de diâmetro do fundo do tanque. O próximo passo é fazer a parede. E para isso usaremos a função parede. E ela é a mais eficiente para a geração de tanques. Duplo clique. Vamos aqui definir a altura, que são 5 metros. Dá OK. Então eu poderia fazer a parede usando o arco circular, por exemplo. Mas a maneira mais fácil de gerar um tanque no CIA é usar o selecionar linha. Clico aqui. Clico na base, na placa de base. Clico aqui. E ele já gera. Então, se essa base aqui tiver toda uma curva, um desenho bem esquisito, não tem problema nenhum. Basta clicar em parede, clicar na linha e clicar na borda, e ele vai subir essa parede de acordo com o formato da base. Feito isso, vamos fechar, entrar em projeto, funcionalidade, subsolo e vamos dar OK. Voltando na estrutura, vamos em dados do modelo, apoio, superfície, fundação elástica, duplo clique. Vou manter os parâmetros do CIA, vou dar mais um OK. Mais um OK. Clicar na placa da base. ESC e a gente já modelou e já lançou a placa aqui. Agora eu vou fazer a configuração de malha. Então, configuração, malha. A malha de 0,2. Vou dar OK. Vou pedir para ele gerar a malha. Dar OK. E pedir para exibir essa malha. Então, desenhar malha. Está aqui a malha que o CIA gerou. A malha bem consistente aí para esse modelo. Botão direito, ajustar. Eu vou ocultar essa malha. Vamos dar OK. Próximo passo, uma observação aqui. Se eu mandar conectar, não vai acontecer nada, pois as placas estão ligadas de borda com borda. Pois a mesma ideia de quando você tem um elementos de barra que iniciam todos eles iniciam ou terminam em um único nó. Toda vez que eu tenho uma placa borda com borda, elas estão conectadas automaticamente. Então, eu posso pedir para ele conectar. Não vai ocorrer conexão, pois estão borda com borda. Posso pedir também para verificar a estrutura. Sempre importante verificar para ver se está tudo OK. Principalmente quando você é iniciante com os trabalhos com CIA. Então, uma outra dica que eu posso dar antes de lançar a carga é a imagem. Isso é um tanque circular. Você vê que ele está meio facetado. Você pode vir em configuração, geometria e gráficos. Aqui fator de qualidade, botar uns 10, dá OK e dá OK. Você fica com uma estrutura bem mais arredondada. Bem, e agora realmente indo para a parte de cargas. Você tem a primeira carga, o peso próprio. A segunda, a carga de empuxo, que é pressão variável. Então,
Vamos fechar. Na pressão variável, nós vamos usar cargas livres de superfície. Então, a gente tem que aplicar uma carga na parede do tanque. Mas a carga livre só trabalha no plano XY da estrutura, ou do meu sistema de usuário, né? Então, toda carga que eu lançar de superfície aqui, ela vai sempre estar atuando nesse plano XY do usuário. Então, eu tenho que fazer uma rotação desse plano. Venho aqui, eu posso usar o CS por 3 pontos. Então, eu vou clicar no novo centro do novo sistema. Vou agora dar a indicação da direção X, não vou alterar, e vou usar esse nó aqui como referência, clico. E a nova direção Y, vou usar esse nó de referência da estrutura também. Clico. Feito isso, o meu plano XY agora ficou em pé, está na direção da parede. Vou clicar em carga livre. E a carga livre ela vai atuar no Z. Se eu colocar no sistema global, ela vai atuar e eu vou lançar a carga aqui, né, em pé, para ficar na projeção da parede. Se eu botar Z global, ela não vai funcionar, ela vai apontar para baixo. Se eu botar X global ou Y global, eu vou carregar basicamente só metade desse tanque ou só uma direção dele. Então, eu tenho que alterar o Z e fazer com que ele trabalhe no sistema local do elemento. Então, na hora que eu fazer a projeção da carga aqui e pedir para que ela seja aplicada, ela vai atuar em todo o Z local do elemento e assim a gente vai conseguir lançar essa carga em todo o cilindro. Então, vou cancelar e mostrar como está o sistema local desse elemento. Ele está apontando para dentro, isso vai nos dar o sinal da carga. Então, Z, sistema local do elemento, uma carga variável, né? Eu tenho que lançar uma carga variável de cima até lá embaixo. Então, o primeiro ponto da carga vai ser 0. O segundo vai ser menos 50. Pois eu quero que a carga saia de dentro para fora, ao contrário do Z local que está de fora para dentro. Vou dar OK. Como eu disse que o primeiro ponto é 0 na direção Y, então eu começo a fazer essa projeção da carga na parte de cima. Se você errar, não tem problema, é só inverter aqui as cargas na propriedade. Mas vamos fazer direitinho. Então, de cima para baixo a carga, e assim eu vou ter a projeção de 0 a menos 50 nas posições corretas. Mais um ESC, e temos a carga aí na projeção. Agora basta eu clicar nessa carga, pedir para que ela seja gerada, e eu tenho uma carga já na projeção. Uma dica importante, de repente eu lancei essa carga, comecei a trabalhar com CIA, e já estou lá na frente e eu vi que eu lancei valores errados. Você tem a opção de apagar essa carga toda, e lançar, você vai voltar a ver a carga verde. Mas de repente você não quer fazer isso. Você pode, com o botão direito do mouse aqui, ajustar parâmetros, cargas e massas. Você pode pedir nos geradores que o CIA apresente os dois, a carga original mais o gerado. OK? E assim, agora eu vejo as duas cargas, eu posso clicar nessa, alterar o valor, aplicar novamente. Não preciso ficar apagando nenhuma carga. Então essa é uma dica para edição de carga quando você já avançou bastante no seu projeto e você não quer voltar ou apagar cargas. Às vezes você tem muitas cargas para apagar e vai dar trabalho. Então fica mais fácil você exibir as duas ao mesmo tempo. Bem, eu vou voltar para o padrão. Então lançamos a carga na parede e agora eu posso lançar a carga na superfície inferior, na placa. Então elemento 2D, Z, valor menos 50, vou dar OK, vou clicar aqui embaixo na borda, escolho o elemento de baixo, ele pergunta qual é o elemento que eu quero, a parede, ele está marcando em vermelho a parede, ou a parte de baixo, a placa de baixo, ele marca só a placa de baixo. Clico aqui, ESC, e a gente lançou a carga também aí no fundo. OK? Então, feito isso, você já conseguiu fazer o carregamento dessa pressão variável. Uma outra forma de você lançar essa carga de pressão variável é você fazendo com que, com uma única carga livre,
você consiga carregar tanto a parede como o fundo. Então, vamos clicar aqui e apagar. E aqui eu vou apagar para voltar no original, como eu citei anteriormente. Só que eu vou clicar nessa carga e agora eu vou botar selecionar como selecionar. Vai aparecer essa função, clico aqui, marco o fundo e a parede, marco os dois, ESC, gerar cargas e eu consigo carregar os dois elementos 2D com uma única carga livre. Bem, você pode optar pelos dois métodos. Vamos fechar. Eu vou pedir agora para o CIA calcular a estrutura. A estrutura está calculada. Quando eu entro agora em cálculo e malha, visualizador de dados 2D, vejo carga de superfície. Se eu for agora na pressão variável, se eu botar QZ global, eu vou ter esse tipo de visualização, aonde eu vejo tudo zero e lá no fundo menos 50. Eu sei que vai ter uma variação aqui de carregamento. O problema é que essa variação ocorre no sistema local da parede. Então eu tenho que mudar aqui para local e agora sim pedir para atualizar e eu consigo visualizar toda a variação da carga ao longo da parede em cima dos elementos finitos. Para ficar mais fácil, clico aqui, estrutura, desenhar malha e agora eu vejo quanto que cada elemento está recebendo de carga. Agora nós vamos fechar, voltar o sistema para o global. E assim finalizamos o exemplo 18 do treinamento básico.